Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Todos sejam muito bem-vindos a esta casa, mais uma vez. Mais uma noite e adquirirmos um pouco mais de conhecimento, para ver se a gente consegue colocar em prática aí alguma coisinha, né? A gente sabe que o avanço é gradativo, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? Mas o importante é a gente dar aí o primeiro passo, né? Porque nós estamos aqui, vocês estão aí, nós somos privilegiados, ou sabemos mais, não sabemos mais do que ninguém. A gente até brinca que fala que quando vai fazer a palestra é porque nós precisamos aprender sobre o tema passado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Antes de mais nada, temos alguns avisos da casa. Temos o nosso bazar, que ocorre uma vez por mês. Então quem tiver aquele calçado, quer uma roupa, ou aquele eletrodoméstico, estiver ali no cantinho da nossa casa, às vezes a gente até esqueceu um cantinho lá, a gente abre a porta ali do armário, a roupa fala, passa despercebido. Mas vamos dar um pouquinho de atenção àquela roupa que a gente não usa muito tempo, ou qualquer objeto, traga aqui para nós, irá nos ajudar. Nós temos aqui as nossas despesas da casa, os custos de manutenção, tudo para manter. Então, com a realização do bazar, é uma forma de mantermos aqui essa casa aberta para que possamos todos frequentar. Bom, pessoal, dados os nossos avisos iniciais, então vamos aproveitando este momento que nós estamos aqui, todos juntos reunidos. Então é o momento de procurarmos nos acalmar, deixar um pouco de lado as nossas atribulações do nosso dia a dia e procurar sintonizar com esses irmãos da espiritualidade que estão aqui conosco, que vieram nos acompanhando, de onde quer que nós estivermos. E nesse clima de paz, e nesse clima de harmonia, e vamos então fazendo em pensamento a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos como palestrante nosso querido amigo Ricardo. Ricardo, bora! Mais uma vez, tem uma boa palestra. E é isso aí, vamos ver o que Ricardo nos separou para esta noite. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença dos irmãos encarnados, dos irmãos desencarnados, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua história de vida, sobre a Terra. A gente possa aproveitar esses momentos para aprender um pouco mais ou para saber um pouco mais do Evangelho, para que a gente possa levar isso para as nossas vidas. Certo? Hoje o tema é o ponto de vista, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nos itens de 5 a 7. O próprio nome já diz, o ponto de vista. Essa lição, ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando desde o início da pandemia, final dessa pandemia, início dessa guerra, que a gente não sabe como termina, se termina, que é lançar um olhar diferente sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos valores, sobre as nossas prioridades.
Então, é sobre esse momento que eu vou tentar trazer a lição de hoje para vocês, tá bom? Então a gente começa pelo que foi passado para a gente na última palestra. Meu reino não é deste mundo. A gente viu na última palestra essas palavras saírem da boca de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Mas será que o nosso reino é deste mundo? Será que nós pertencemos a esse mundo? É essa reflexão que eu vou convidar vocês a fazer. Não só Jesus não pertence a esse mundo da matéria, mas nós também. A diferença é que Jesus tem consciência disso e nós não. Então a gente ainda é muito apegado a esse mundo. Quando a gente entende que o nosso espírito é eterno, que o momento que a gente passa sobre a terra são instantes comparados à nossa vida espiritual, quando a gente tem essa intenção de aproveitar essa oportunidade sem levar tudo que é material às últimas consequências, o que muda no nosso coração? O nosso ponto de vista. Porque muda o nosso parâmetro, muda a nossa régua. A gente começa a medir os problemas, a gente começa a medir os relacionamentos, as dificuldades, as alegrias, com outras medidas, com outras regras. Então, o reino de Jesus não é desse mundo e o nosso também não é. A gente aqui passa instantes quando a gente analisa toda a nossa existência. A gente uma hora está encarnado, uma hora está desencarnado, a gente vem para cá para evoluir, depois a gente vai para a espiritualidade para se recuperar, para consolidar, para buscar uma nova oportunidade. Então é nessa base que a gente vai desenvolver o tema de hoje. O entendimento de que a gente não é desse mundo. Que o que importa não são as coisas materiais, não são as coisas que normalmente a gente coloca em primeiro lugar quando a gente está vivendo aqui, nesse planeta. A gente tem que dar valor a uma coisa mais ampla, certo? Mais abstrata, menos palpável. Porque a gente se preocupa muito com o agora. Então, quando a gente se preocupa com o agora, a gente não tem a percepção do que cada coisa representa. Né? O que uma dificuldade, às vezes a perda de um emprego, às vezes não ter um bem material que a gente deseja, a gente não ter um bom relacionamento familiar, não ter um bom relacionamento afetivo, né? Não se sentir querido, não se sentir amado, não ter a capacidade de amar, de desejar o bem ao próximo. A gente analisa todas essas circunstâncias com o foco no presente, no agora. E essa lição do Evangelho ela nos convida a quê? A olhar as nossas situações mais afastados, né? Relativizando tudo que a gente se preocupa. O pão nosso de cada dia. É isso que a gente tem que buscar quando a gente fala dos bens materiais. É aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Porque na nossa mente, desde pequeno, a gente fica envolvido com o eu quero, eu preciso. E sempre as coisas materiais, né? Na nossa cabeça é tudo. São os eletrônicos, são os automotores, os automotivos, os eletrodomésticos, as joias, os passeios. A gente quer trazer tudo aquilo para a nossa vida hoje. A gente quer se satisfazer, se completar com aquilo que a gente enxerga no mundo terreno. Então a gente quer. E a nossa cabeça fica assim, ó, um emaranhado de desejos que a gente não consegue nem organizar, a gente não consegue nem avaliar a real necessidade.
quando a gente perde um bem material, a gente fica como uma criança que perde o seu brinquedo. Ela não consegue enxergar o todo. Eu estou colocando brinquedo, meu pai tirou meu brinquedo porque eu estou colocando o brinquedo na boca, eu posso engasgar, e se eu engasgar eu posso vir a morrer. A gente só pensa que a gente está sendo o nosso brinquedo. A gente tem que, o zoom out, a gente vai abrindo, né? A gente vai daquele foco, aquilo que a gente enxerga lá naquele minúsculo espaço, a gente tem que se afastar. Até esse exemplo do brinquedo é básico. Quantas vezes a gente não tira dos nossos filhos, das crianças que nos rodeiam, alguma coisa que elas estão brincando, mas que é extremamente perigoso? Qual que é a primeira reação da criança? É chorar, é ficar triste, eu quero, é meu, me dá. Não consegue ver o bem maior que ela está recebendo, de não estar correndo risco, de não estar se envolvendo em situações perigosas. O próprio Evangelho, eu comento várias vezes aqui nesses bate-papos que a gente tem, que por mais que a gente se sinta diferente, por mais que a gente se sinta evoluído, por mais que a gente se sinta melhor que os outros, ou pior do que outros, quando a gente dá esse zoom out, a gente consegue nos ver com os olhos dos espíritos evoluídos, eles nos veem dessa forma. Como diz o próprio Evangelho, eu cito sempre esse exemplo, e é o mesmo exemplo que tem na própria letra, na literalidade desse capítulo, como formigas no torrão de açúcar. Formigas, alguém consegue distinguir qual que é a formiga que é advogada, qual que é a formiga que é engenheira, qual que é a formiga que é presidente, qual que é a formiga que é servente, qual que é a formiga que é criminosa, a que é vítima? Porque por mais que a gente se sinta diferenciado, o nosso nível de evolução espiritual é muito semelhante. Por isso que a gente está tudo no mesmo planeta. Porque a gente é muito semelhante. Então a gente precisa ter esse olhar de que a gente tem a nossa individualidade, mas infelizmente a gente não faz parte de um planeta muito melhor do que a gente. A gente vai conviver com pessoas um pouco mais evoluídas e com pessoas um pouco mais endurecidas, mas a gente está tudo no mesmo barco. E a gente, entendendo que a gente está tudo no mesmo barco, a gente tem que buscar se solidarizar, compreender, nos colocar no lugar do próximo, tá? Porque, na verdade, fazemos parte do mesmo corpo. E é isso que essa lição foca, gente. Essa lição foca nessa perspectiva, para que a gente possa se olhar o planeta que a gente vive, olhar o nosso momento na vida espiritual, na vida encarnatória. A gente pensa muito, né, no nosso ego. Então eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É sempre o eu. É a gente se vendo como diferente no meio de iguais. A gente se vendo num posto mais elevado, quando a gente está envolvido com pessoas muito semelhantes, que merecem a nossa compreensão, a nossa ajuda, como nós precisamos dos outros também. Ninguém se basta. Então a gente está no meio de outras pessoas, mas a gente só consegue olhar o próprio reflexo, só consegue olhar para o nosso egoísmo, né? Para o nosso ego, para o nosso eu. E aquilo ali, é a gente usando os outros, subindo nos outros, sem se preocupar com os outros para atingir os nossos objetivos. São as pessoas que são capazes de tudo.
para atingir seus objetivos? Objetivos materiais, que é o pior. A gente não está buscando aquele objetivo, eu vou passar por cima de tudo e de todos para eu me harmonizar com meu irmão, para eu ajudar o próximo, para eu entender os meus pais, para eu entender os meus filhos. Não, eu sou capaz de passar por cima de tudo e de todos para atingir o meu objetivo material. Aqui eu trouxe uma passagem antiga e muito atual do Cortella, que fala um pouco sobre essa visão do que é cada um de nós nesse universo. Muito automático, vou ter que... Eu vou dar uma pausa. Eu vou ter que aumentar um pouquinho lá dentro, porque não veio o som pra cá. Sem som não vai pegar. Bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela. Você sabe que nós estamos num universo que tem 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã, que é o nosso. Em volta dele, o Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, né, talvez 8, porque estão tirando um pouco do circuito. Um deles é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é outra 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia e outras 200 bilhões de galáxias. Nesse planetinha tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja mais de 3 milhões de espécies diferentes de vida. Uma delas é o humano, é o Homo sapiens. Nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinho que gira em torno de uma estrelinha, que aumenta em 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem, em 2011, 6 bilhões e 950 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie pertencente a um planeta, que é um que gira em torno de uma estrelinha, que entre 100 bilhões de outras compõem uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Por isso, quem é você, quem sou eu? Quem sou eu para achar que eu posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que a única jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa? Por isso eu me pergunto, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem que vem aqui que eu explico. Entendeu? Então, por esse ponto de vista, a gente vê como a gente é insignificante diante do universo. A gente tem a nossa importância, com certeza a gente tem, mas não uma importância que possa nos levar a concluir que somos melhores do que alguém, ou que os nossos interesses devem prevalecer sobre os interesses do próximo. Principalmente porque quando a gente fala dos nossos interesses, na maioria das vezes a gente só fala no ter, a gente não fala no ser. A gente sempre fala no que a gente quer ter, nunca fala no que a gente quer ser, no que a gente quer melhorar, no que a gente quer deixar de ser egoísta, no que a gente quer deixar de ser vaidoso, no que a gente quer deixar de ser materialista. Então é sob esse ponto de vista que a gente tem que reconhecer o nosso tamanho diante do universo, né? E esse egocentrismo, ele causa todos esses desequilíbrios no planeta. Então você tem os conflitos, porque nos conflitos você tem cada um olhando para dentro de si mesmo, se dando total razão. Então você chega no cúmulo do impasse, porque se eu ficar firme na minha posição de que eu estou certo, você ficar firme na sua posição de que o certo é você, a gente não vai conseguir chegar a um entendimento.
a gente não vai conseguir caminhar. Atrás a minha vida, atrás a sua. Quando a gente tem essa visão egocêntrica, o que a gente tem? A gente tem as desigualdades, a gente tem a discriminação. Porque a melhor cor da pele é a minha, a melhor profissão é a minha, a melhor capacidade de resolver problemas é a minha. O meu julgamento sobre as coisas é melhor do que o seu. Então você vai discriminando os diferentes, porque você se acha superior. Você não consegue entender que você faz parte do todo. Então você tem os conflitos, a discriminação, a guerra. O que é a guerra? É a imposição de um desejo sobre o outro. No direito a gente fala, né, que o processo é um conflito de interesses levado à apreciação judiciária. Então o que você tem? Você tem uma pessoa convicta que está correta contra uma outra pessoa que está convicta que está correta. Na falta de entendimento, você chama um terceiro para decidir, que é o judiciário. Quando você chega num impasse de uma guerra, quem que vai decidir quem está certo e quem está errado? Aí entra a lei do mais forte, que vai buscar prevalecer sobre o mais fraco. Como acontece desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro ser humano encarnou sobre a face da Terra. A gente tem disputas por territórios, a gente tem disputa por alimento, a gente tem disputa por mulheres, a gente tem disputa por ferramentas, a gente tem disputa por tudo. A natureza humana é perigosa. É a guerra, pela falta desse entendimento de que esses bens materiais, eles são irrelevantes para o nosso objetivo de buscar a evolução espiritual. Vocês têm ideia de quantos grupos extremistas foram criados no Brasil nos últimos anos? Chuta um número. Extremista. Uns 30. 500. Radicais de supremacia branca, radicais de supremacia machista, radicais de... Vocês podem... A gente está falando do Brasil, que é uma pátria considerada da paz. 500 grupos extremistas que se reúnem para disseminar o ódio, para disseminar que são melhores do que outros, que têm pontos de vista que merecem mais relevância do que outros. Isso sem falar da criminalidade. Da criminalidade, gente, não é só a criminalidade da pessoa que rouba para obter os bens materiais. Isso é uma forma de criminalidade. Existe a criminalidade dos conflitos interpessoais que não são resolvidos numa conversa e num impasse, que são resolvidos pela lei do mais forte, pela lei do mais violento, pela lei daquele que tem menos limites e tem menos entendimento. No Brasil, no ano passado, a gente teve 41 mil mortes por assassinato. E foi comemorado, porque baixou. O Brasil tem mais mortalidade violenta do que muitos países que estão em guerra. A gente está falando muito da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque atingiu a Europa, e a Europa não quer confusão do lado dela. Quantas pessoas estão morrendo na Síria? Quantas pessoas estão morrendo no Afeganistão? Quantas pessoas estão morrendo no Iraque? Quantas pessoas estão morrendo nos países da África? Nas Filipinas? Na Nicarágua? Na Venezuela? No Haiti? Então, a gente está falando da guerra da Ucrânia, primeiro,
porque está envolvendo potências nucleares. Então tudo pode acontecer. E segundo, que está mexendo com a Europa, né? Onde tem encarnados espíritos com muitos débitos. A gente não pode esquecer toda a história. A história que a gente estuda na escola, ela explica não só o que a gente está vivendo hoje e abre o horizonte para aquilo que a gente pode viver no futuro, mas explica muito dos espíritos que estão encarnados e que vão encarnar na Terra, e os que não vão mais encarnar aqui. Então tudo é história, é a nossa história, é a história da nossa civilização, do nosso povo, que somos todos da mesma pátria, universo. E todos esses conflitos levam a uma situação de desespero, de desesperança, de desilusão, de tristeza. Então a gente percebe que o foco nos bens materiais, na disputa pelos bens materiais, eles nos trazem conflitos, porque no nosso íntimo a gente também não se encontra quando a gente tem só os bens materiais como objetivo, porque alguns bens materiais a gente conquista, cada um na sua perspectiva. O mendigo, um pedaço de pão, a gente, uma viagem, certo? O milionário, um iate, cada um na sua perspectiva. Existem momentos em que você atinge o seu objetivo material, mas quando você atinge esse objetivo, você logo traça o próximo. Você nunca está pleno, você tem sempre que buscar o próximo. E numa sociedade de consumo, o que eles mais fazem é alimentar o nosso próximo desejo. Então é o iPhone 10, o iPhone 11, o iPhone 12, o 13, o 14, o 15, o 16. Ou a Fiat, que em março de 2022 lança o carro modelo 2023. Bom, eu acabei de comprar o 22, vocês já lançaram o 23, eu já tenho que trocar. Então essa é a sociedade que a gente vive e que a gente permite que isso aconteça. Porque a Apple só faz isso porque a gente compra. A Fiat só faz isso porque a gente compra. O McDonald's só faz isso porque a gente compra. O Google só faz isso, a Amazon só faz isso, a Netflix só faz isso, a Globo só faz isso, porque a gente consome. Se a gente não consumisse, eles não estariam investindo nisso. Eles estariam investindo em outra coisa. Se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. Não é verdade? É uma lei do mercado. Então, essa desesperança, essa desilusão, ela chega ao extremo que é a pessoa tirar a própria vida. A pessoa vê, ela não consegue enxergar que as dificuldades dessa vida terrena são provisórias, são transitórias, são passageiras, que tudo faz parte de um processo de aprendizado, que as coisas em si, elas não têm muita importância. A importância é o proveito que a gente tem dos ensinamentos que a gente tem a oportunidade de coletar. O suicídio tem crescido absurdamente. Absurdamente. Aqui é a faixa etária. Aqui são dados de 2019. Você percebe que é a questão do imediatismo. A faixa onde tem a maior quantidade de suicídios no Brasil é dos 21 aos 30. A pessoa tem a vida inteira pela frente. Ela começou a ser produtiva agora, mas ela se vê tão angustiada, ela está tão focada no agora, que a frustração de não conseguir tudo no tempo de Deus, ela quer no tempo dela, ela não quer no tempo natural das coisas, faz com que ela tire a própria vida.
E a gente está aqui, não ficou muito legível, mas eu vou. O país onde tem a maior quantidade de suicídios é o Japão. É um país que não passa pelas dificuldades que o Brasil passa, de fome, de miséria, de desalento, não passa. Mas aí, vamos dizer assim, que os objetivos materiais, eles se tornam mais vazios. O que é mais fácil? Para a gente comprar um iPhone ou para um japonês? Que tem um salário mínimo que compra. O salário mínimo no Japão deve comprar uns 100 iPhones. Aqui a gente precisa de 100 salários mínimos para comprar um iPhone. Então ele atinge o bem material, ele não satisfaz. Ele vai para o próximo, ele não satisfaz. Ele vai para o próximo, ele não satisfaz. A vida dele é vazia. O segundo, Austrália. O terceiro, Suíça. O quarto, França. Dinamarca. É a falta de perspectiva. De você ter com que se envolver, né? Às vezes até de quem cuidar. Porque é um país que tem uma estabilidade econômica, financeira. Eles não demonstram afetividade. Estava vendo uma entrevista de um francês, o Olivier, aquele famoso chefe, né, de cozinha. Ele falou que veio para o Brasil numa situação financeira precaríssima, que o pai dele tinha muito dinheiro na França, mas era médico, acabou perdendo tudo em negócios mal feitos, acabou perdendo tudo, e ele veio para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Mas ele imediatamente identificou o Brasil como sendo o país dele, porque ele encontrou no Brasil aquele relacionamento que ele buscou a vida inteira. A gente se abraça, a gente se cumprimenta, a gente demonstra carinho, a gente demonstra afeição. Coisa que na França é proibido pelos protocolos, pela etiqueta. Você demonstrar afeição pelas pessoas. Uma coisa que a gente não valoriza, né? A gente se acha tão inferior. Por que a gente se acha inferior? A gente se acha inferior porque a gente não tem condição de ter os bens materiais. Porque a gente tem um governo que é fruto da nossa sociedade, que é corrupto, que é incompetente. Mas a gente não consegue ver o valor que a gente tem como ser humano. De ter aqui, a gente fala, é uma casa pequena, mas é uma casa que se esforça para fazer um bazar, vem aqui sempre pedir para vocês donativos, vem aqui uma vez por mês abrir um bazar para que pessoas possam vir aqui comprar itens de necessidade por um preço que com certeza elas não conseguiriam comprar em nenhum outro lugar, né? É o esforço de se manter uma casa aberta para a gente poder ter o Evangelho de Jesus aqui sempre em discussão, sempre sendo iluminado. Esse tipo de coisa a gente tem que valorizar, porque isso está, pelo ponto de vista que o Evangelho nos convida, mais em sintonia com o que a gente veio fazer aqui na Terra, do que simplesmente passar o tempo. Simplesmente cumprir as nossas obrigações, levanta, trabalha, dorme, acorda, trabalha. E é importante que agora o mundo está acordando para esse problema do suicídio. E até tem as campanhas de conscientização. Vocês sabem qual que é o maior índice de suicidas nos Estados Unidos? Aqui, os Estados Unidos está aqui, os primeiros. Depois do Canadá, que é o país mais tranquilo ainda, não acontece nada. Sabem quem são? Os que figuram entre os principais suicidas dos Estados Unidos? Chuta, gente, chuta alguém. Adolescente?
Escuta, nem imagina, são os militares. Porque lutam em guerra sem sentido, matam pessoas que no seu íntimo sabem que é errado. Eles voltam, eles não conseguem mais se integrar à sociedade, porque passam por momentos de terror. Não conseguem mais se adaptar. Existem serviços como o CVV que a gente tem aqui no Brasil, tem um CVV só para militar nos Estados Unidos. Sabe qual que é a primeira pergunta que a pessoa faz para o militar quando liga para o CVV? Você está com uma arma nas suas mãos? Porque o primeiro passo para a gente começar essa conversa é você soltar a sua arma. Então eles se suicidam durante a ligação. E durante as conversas, nesse atendimento, se o atendente ou a atendente percebem que a pessoa realmente está imbuída desse desejo de se suicidar, enquanto ela está conversando, ela manda uma viatura para a casa da pessoa, para impedir. E, gente, não existe crime maior do que atentar contra a própria vida. O nosso bem mais precioso é a oportunidade de estarmos encarnados. Por mais difícil que seja, por mais chato, por mais sacrificante, por mais que a gente não goste, é o que a gente tem de mais valioso. Então, olhando para essa perspectiva da vida eterna, a gente chega à conclusão que os bens terrenos têm pouca importância e que nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Faculdade da terceira idade. Por que vai fazer faculdade agora? Gente, é um conhecimento que você vai levar. Pode não ser útil materialmente para essa encarnação, mas com certeza vai te agregar como espírito e você vai trazer esse conhecimento em toda a sua existência. Nunca é tarde para eu me conciliar com o meu inimigo. Nunca é tarde para eu fazer as pazes com o meu irmão. Nunca é tarde para eu acolher o meu filho. Nunca é tarde para começar a fazer um trabalho de assistência social. Nunca é tarde. Num leito de morte, você pedir perdão, dá tempo. A vida não acaba ali. A vida recomeça no desencarne. A gente desperta na nossa verdadeira vida. Então, se os bens materiais são insignificantes porque fazem parte de uma vida transitória, independentemente da nossa idade carnal, nunca é tarde demais para começar um projeto. E sempre é cedo para desistir. Porque se a gente desistir, a gente ainda vai ter que terminar nas próximas. Entendeu? Você vai desistir agora, você vai ter que recomeçar. Aí vem o dilema. Todo mundo vai chegar, todo mundo aqui vai ler o Evangelho. Nada desse mundo importa. Os bens materiais não servem para nada. É um atraso de vida. Eu não sei porque que eu estou me preocupando com isso. Agora eu vou ficar de boa. Eu só vou pensar na vida espiritual. Eu vou ficar meditando. Eu vou ficar lendo um livrinho. Vou pegar o livro dos Espíritos. Vou sentar num gramado e vou ler. Se todo mundo fizer isso, o que acontece com o planeta? Vai ficar meio complicado, né? Vai ficar meio complicado. Então, no próprio capítulo, na própria lição em que o Evangelho nos fala da importância relativa dos bens materiais, ele nos traz esse esclarecimento. Fala, olha, isso, primeiro que ele já é bem claro, isso nunca vai acontecer.
Nunca. Porque a gente é gravado com o instinto do progresso. Então a gente tem esse instinto do progresso e da conservação. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vocês chegaram aqui. Mais transitório do que o tempo que vocês passam aqui, difícil. Vão ficar aqui o quê? 40 minutos, no máximo 1 hora. Se a gente tivesse colocado para vocês aqui cadeira de prego, vocês iam sentar e falar assim, é só 40 minutinhos. Ou vocês iam dar um jeitinho, ou iam ficar de pé, ou da próxima vez vocês iam trazer uma almofadinha, ou até o ponto de não vir mais. Porque apesar da gente saber que aqui é uma vida transitória, a gente tem o instinto da conservação e do progresso. Ninguém se mantém numa situação desconfortável. Então, a gente foi procurar o fogo porque a gente não queria ser ameaçado pelos animais, porque a gente não queria passar frio. A gente foi atrás da agricultura porque a gente não aguentava mais sair correndo atrás de onde tivesse comida. Então, sempre atrás desse conforto e desse instinto de preservação e conservação é que a humanidade evolui. E ela vai continuar evoluindo, vai continuar progredindo, porque isso está nos nossos instintos animais. Uma boa parte do nosso cérebro é idêntica ao cérebro dos animais. Isso é ruim e é bom, porque temos os instintos que nos mantêm vivos, mas também preserva a nossa agressividade, a nossa intolerância, o nosso egocentrismo. Vocês já viram um cachorro dividir brinquedo? Deixa ele estar brincando um pouquinho, depois eu brinco. Não, são os instintos mais primitivos. É meu. Vai mexer na tigela do cachorro quando ele está comendo. Entendeu? Não tem diálogo. Não tem entendimento. Tem a lei do mais forte. Você é grande. Ele se vê menor que você, ele pode até rosnar. Você chega para lá e ele fica quieto, porque ele não é idiota. Ele sabe que ali, mas se for um cachorro grande, ele complica. Se for um cachorro grande, um cachorro tonto, complica, né? Tem cachorro pequeno que acha que é grande, também não é fácil. E a gente tem, que é uma coisa que é defendida no Evangelho, que é a meritocracia, que é cada um pelas suas obras. Então, não só a gente tem esse instinto, como a gente é incentivado a seguir. Porque Deus não condena, isso está no Evangelho, Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Mas o comunismo, onde todo mundo tem a mesma coisa e você tem uma mãe pátria que distribui, já provou que não dá certo. Porque se eu não trabalho, eu vou ter a mesma coisa que você que trabalha, por que eu vou trabalhar? Quando Jesus ajudou os pescadores a pescar, e o mar estava sem peixes, e Jesus foi lá e os peixes apareceram em abundância, os pescadores estavam em casa assistindo sessão da tarde, ou eles estavam lá no barco com as redes. Jesus ajudou, mas ajudou quem estava se empenhando, quem estava se esforçando, quem estava em condições. Mas ele não ajudou? Ele ajudou. Ele não poderia ter feito os peixes chegarem na casa dos pescadores sem eles precisarem sair? Ele podia, tudo para ele era possível. Mas ele reservou aquilo para os que estavam se esforçando, se empenhando, porque eles tinham o mérito daquela conquista. Certo? Então, o próprio Evangelho que fala que os bens materiais são às vezes mais prejudiciais do que benéficos, mostra um outro lado, por um outro ponto de vista. Eles também nos impulsionam a progredir individualmente e coletivamente, e com isso melhorar o planeta como um todo. A gente tem que entender que
que a encarnação, né, a nossa vida espiritual, ela é uma eterna escalada. A nossa encarnação é aquele machadinho, aquele esteio, que é onde a gente firma e vai para o próximo passo. A gente passa por um treinamento na espiritualidade, mas não é uma evolução. A gente passa por um treinamento. A gente se prepara. Quando a gente encarna, a gente vai e se fixa num ponto mais alto. E como numa escalada no gelo, essa fixação é precária. Se a gente não toma cuidado, a gente não consegue subir, a gente fica estagnado. Então a gente tem que estar sempre buscando a evolução constante e entender que a gente está agora só para firmar a posição, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, colocar em prática o treinamento que a gente recebeu na espiritualidade para aproveitar esse progresso dessa escalada por toda a nossa existência, por toda a nossa vida espiritual. E aí a gente chega no que é mais importante, ao meu ver, nesse capítulo. E é aquilo que a espiritualidade está tentando nos mostrar nesses últimos 2 anos. Que todos nós fazemos parte da mesma fraternidade universal. Se a gente não se conscientizar que a gente faz parte de um todo, que enquanto existir uma pessoa com fome, todos estão com problema. Enquanto existir uma pessoa com frio, uma pessoa sofrendo violência, discriminação, depressão, isso é um problema de todos nós. Não é cada um por si e um por todos, não. É todos em um e um em todos. Todos nós fazemos parte da mesma fraternidade. Todos estamos ligados. A pandemia nos mostrou um vírus que começou no Japão, se espalhou pelo mundo inteiro. A morte, o sofrimento, a dúvida, o medo. Mas infelizmente parece que a humanidade não aprendeu com essa oportunidade. Ou uma parte da humanidade não aprendeu com esse ensinamento que a pandemia trouxe. Continua egoísta, continua privilegiando os bens materiais, ao invés de privilegiar os bens da alma, os bens do espírito. Está mais focada no agora do que na existência eterna. Isso vai trazer problemas para a gente, já está trazendo. Porque a gente está numa transição planetária. A gente vai passar por um escuro. Então, os espíritos mais endurecidos, eles encarnaram para evitar que isso aconteça. E eles vão evitar todos os meios para que a transição planetária não ocorra. Porque se a transição planetária ocorrer, a oportunidade deles continuar aqui acaba. Eles não querem que isso aconteça. Então, a transição planetária é justamente esse entendimento de que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, somos células do mesmo corpo. A espiritualidade já interveio. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, né, como eu já disse para vocês, o ser humano está sempre em conflito. Ele está sempre tentando conquistar coisas. Então, por interferência da espiritualidade, diretamente de Jesus, as maiores potências foram direcionadas às conquistas espaciais. Por quê? Porque na medida em que elas entraram nessa disputa, aqui o planeta em si ficou em paz. E o universo é muito grande. Ia ter espaço para todo mundo, a dificuldade era muito grande, os gastos eram muito grandes. Então, assim, deu uma distraída na turma. Quando eles começaram a perceber que não tinha muita coisa de valor
que o gasto era muito grande e que já não estavam mais levando muito em consideração as conquistas, a gente voltou para outros problemas. Vamos dizer assim, aquela ilusão que a espiritualidade despertou nos governantes mais poderosos passou a não ter mais sentido. E aí a gente começou a ter outros problemas aqui na Terra. Daí a gente tem a pandemia, que também é uma questão para a espiritualidade, foi uma coisa natural. Não foi um vírus fabricado em laboratório, não foi uma ação humana. Foi uma coisa natural, pela própria lei natural da destruição, que para o planeta poder se transformar, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então isso veio para despertar essa transformação. Malemar, acabamos com a pandemia, a gente entra numa guerra, é muita coisa junto. Não é possível que seja só o acaso. O planeta vai se transformar. A gente querendo, a gente não querendo, porque esse é o plano. A gente resistindo, a gente não resistindo, vai acontecer. A gente pode retardar o progresso, mas nunca evitar. O que é essa guerra? É a disputa pela vaidade, pelo ego, pelos bens materiais. Então assim, eu vou entrar numa guerra para que eu não entre numa guerra. Então eu vou te atacar para que você um dia não me ataque. Então não faz sentido. É só o desejo. É só o desejo de possuir mais. Só um ponto de vista distorcido, que leva em consideração os bens materiais presentes em detrimento dos bens espirituais, que não estão ao nosso alcance na sua plenitude nesse momento. O que a gente tem que fazer é manter a nossa fé. Aqui tem as questões do livro dos Espíritos sobre a guerra. Porque se a guerra não tivesse nenhum proveito, ela não existiria. Sem a guerra, os povos oprimidos não conseguem se libertar dos opressores. Então, os conflitos, eles causam mortes, mas eles também geram transformações, libertações. Mas quando as guerras são por motivos fúteis, ou por motivos assim, injustificados, aí eu vou passar direto para 740. Aqui tá vendo? Ó, a liberdade e o progresso. A guerra traz muito progresso também. Muitos avanços da medicina, muitos avanços da engenharia, muitos avanços tecnológicos vêm através da guerra. Ela tem os seus proveitos. Só que, aí vem, ó, o que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Em seu proveito. Ele não está libertando um povo, né? Porque não teve a luta dos judeus pela libertação, né? Também foi uma guerra. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que foi causa, os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Olha o que a gente está falando aqui. A gente não está falando de um motivo de transformação social. Não, a gente está falando de guerras mesquinhas para atingir objetivos pessoais. Como a gente tem o caso do Hitler, que eu já comentei com vocês, que está exilado, né? E eu sempre gosto de comentar isso, porque às vezes a gente perde isso de mente. A gente fala muito de Hitler, porque Hitler perdeu a guerra, certo? Mao Tse Tung matou 10 vezes mais que o Hitler. E Stalin
matou 10 vezes mais que o Mao Tse Tung. Só que ninguém fala do Stalin. Quando você fala do mal encarnado, você fala do Hitler. Por que você fala do Hitler? Porque o Hitler perdeu a guerra. E a história é sempre contada por quem ganhou a guerra. O Stalin ajudou a Europa e os Estados Unidos a vencer a guerra. Então, no livro de história, ele aparece em outro capítulo. Ele não aparece no capítulo dos genocidas, né? Ele aparece no capítulo dos bravos que ajudaram a vencer o genocida, que matou 100 vezes menos do que ele. Mas todos têm a justiça divina ali, é implacável. A justiça dos homens falha, né? A justiça de Deus não falha nunca. Então a gente tem que ter fé, perseverança, fazer a nossa parte. Nesse ponto a gente tem que ser um pouco egoísta. Eu vou fazer a minha parte independentemente do que os outros façam. Porque o mundo vai se transformar num mundo regenerado. Ele vai se transformar. E se ele não se transformar e nós nos transformarmos em espíritos regenerados, nós vamos para um planeta regenerado. Para a gente, o nosso esforço nunca é perdido. E pela atenção de vocês, mais uma vez, obrigado. Bem, pontos de vista. Uma pergunta. O ponto de vista seu é diferente do meu? Cada um tem seu ponto de vista. A gente fala que esse copo está meio cheio, meio vazio. É um ponto de vista. Mas o que nos ensina? Como o Ricardo nos passou aqui. É nós respeitarmos o ponto de vista das outras pessoas também. E seria uma forma egoísta de só nós estarmos certos. E só nós sermos os donos da razão. E nós não somos. Os pontos de vista vêm para que nós possamos debater, para chegar em um senso comum. Né? Cada um vai expressar a sua opinião, então nós devemos ouvir e opinar também. Então, no momento atual, nós teremos daqui para frente eleição. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas só porque o outro irmão tem um ponto de vista diferente do seu, você vai atacá-lo? Não. Não é justo. Você vai ouvir, vai falar o seu ponto de vista e tudo bem. Querendo ou não, você expressou sua opinião, o irmão também expressou sua opinião, está tudo certo. No final das contas, cada um vai tirar suas conclusões. Mas o importante é o quê? É o debate respeitoso. Né? Alguém gostaria de acrescentar uma coisa? Ficou uma dúvida? Um de cada vez? Pergunta aqui, não. Hoje não? Hoje não. Você falou para os americanos que eles têm índice de suicídio grande por conta das guerras. Aqui no Brasil, inclusive, saiu uma reportagem essa semana dos militares. O policial militar também está sofrendo não similar por conta de guerra, mas da opressão que eles têm no trabalho deles. Na verdade, a gente no Brasil, a gente vive uma guerra urbana. Sim. A gente vive porque num país onde você tem 40 mil mortes violentas, quem está na linha de frente disso sofre demais, porque a gente está falando das mortes. Mas quantos confrontos que existem que felizmente não terminam em morte, mas causam todos os traumas, todas as dificuldades, todo o impacto. Né? É bem... É só um exemplo para ver que a gente também sabe. Sim, não, o Brasil é um caldo de... Aqui temos para todos os gostos, é um supletivo, o Brasil é um supletivo, né? A gente vem para cá porque aprende tudo rapidinho, né? A gente É um intensivão. É um intensivão, a gente não aprendeu as coisas na hora certa, a gente veio para o supletivo santinês aqui. Então é isso, pessoal. Bom, então agradecemos mais uma vez por estar nessa palestra de hoje. Acho que foi bem
para as nossas considerações finais, nosso encerramento, vamos fazendo, antes de tudo, as nossas vibrações. Indo pela serenidade, confiança no nosso Divino Mestre amigo. Abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pela Rússia, pela Ucrânia, por todos os seus governantes, por todos esses povos que estão enfrentando esta guerra. Vibremos pelos irmãos encarnados com tarefas definidas. Vibremos pelos irmãos desencarnados. Vibremos pelos irmãos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas e nos lados suicidas. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos irmãos que não possuem teto, que não possuem lar. Vibremos pelos hospitais, por todas as equipes médicas e por todos os leitos de dor. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Vibremos pela expansão do Evangelho. E neste momento vamos imaginando o Evangelho aberto ao centro de nossa sala e dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. E essas luzes vão envolvendo a todos que por lá vivem, todas as pessoas e até os nossos amigos mais íntimos de estimação. E por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E continuando nesta paz e nessa harmonia, vamos fazendo em pensamento a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos e